Salve pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre a distribuição da população e dos seus fatores, essa população mundial, a população de todo o planeta. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para você para dar mais uma aula linda dessa ciência, mais linda ainda que a Geografia. Vamos lá trabalhar então essa distribuição da população. Bom, se a gente começar a entender a população mundial, vamos começar com a ideia de que, apesar de termos população em quase toda a superfície do globo terrestre, a distribuição da população ela não acontece de maneira regular, bem distribuída. Claro, se ela tivesse uniformemente distribuída em todo o espaço geográfico, não tinha por que a gente estar estudando isso. Então, para que nós possamos entender a população e os seus fatores, os motivos pelo qual determinadas populações acabaram se concentrando em um ponto e deixando vazios em outro, vamos estudar melhor essas relações. A começar pela organização da população absoluta em alguns pontos. Bom, se a gente colocar aqui os 6 maiores países em população, ele será classificado da seguinte maneira. Em primeiro lugar vai ter a China, com seus incríveis 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Logo em seguida vem a Índia, com também incríveis 1 bilhão e 300, quase 400 milhões de habitantes. Logo em seguida vem Estados Unidos, com cerca de 300 para 400 milhões. Em quarto lugar chega a Indonésia, com também quase 300 milhões de habitantes. Em quinto lugar, até o ano de 2019, estava o Brasil. Só que o Brasil, no ano de 2019, foi ultrapassado por outro país que também está num ritmo de crescimento constante, que é o Paquistão. O Paquistão hoje, ele se configura como o 5º maior país em população. E, ó, claro, depois vem o Brasil, em sexto, com seus 210 milhões de habitantes. Ok, nós temos aí os 6 principais países em população absoluta. Mas nós temos que entender os motivos pelo qual essa população acabou se concentrando em determinados pontos. Se eu fizer um círculo exatamente nessa região aqui do mundo, eu vou ter mais pessoas vivendo aqui do que em todo o resto do planeta. E por que, na verdade, nós temos uma alta concentração populacional na região da Península Indostânica, na parte do Extremo Oriente e na região do Sudeste Asiático? Fatores locacionais, fatores naturais acabaram ao longo dos tempos se organizando, criando, constituindo condições propícias para a ocupação humana. Partindo da ideia de que quando a humanidade deixa de ser nômade e passa a ser sedentária, no momento lá na pré-história que nós conhecemos como Revolução Agrícola do Neolítico, essa população começa então a ocupar lugares onde dar condições de sobrevivência e bem-estar. Principalmente áreas de rios de planície, onde vão ter água em abundância, clima agradável, vão ter margens dos rios que são férteis para a produção agropecuária e também um lugar onde ele consegue se proteger de possíveis ainda populações nômades e também de animais selvagens. Então, se concentra em lugares próximos desses rios. Na região da antiga Mesopotâmia, onde hoje nós temos o Iraque, é onde temos as primeiras cidades que acabaram sendo constituídas. Mas também nessa mesma época, nós temos a região do Vale Indo-Gangético, na Península Indostânica, onde temos os rios Indo, que corre para o Paquistão, e o rio Ganges, que corre para a Índia, num dos principais lugares onde acaba gerando toda essa concentração. Claro, também temos a região do rio Nilo, que acaba sendo concentrada, mas por fatores naturais, como a questão do deserto do Saara, não foi tão ocupada assim. Outro processo bem importante, bem interessante, acontece na região da China, onde nós temos uma área de planície na China muito importante, onde formam 2 principais rios de planície, onde concentrou grande parte da população chinesa. O rio Yangtze e o rio Huanghe. Esses 2 rios, também conhecidos como o Rio Amarelo e o Rio Azul, acabaram com o tempo constituindo a maior concentração populacional que se tem notícia na história e tornou a China o país mais populoso do planeta.
Agora, como nós percebemos, essas condições naturais ao longo da história acabou servindo para desenvolver e surgir aí grandes populações. Só que com a modernidade chegando, passando a Revolução Industrial, as condições dos países para acomodar, gerar cada vez mais ocupação, deixa de ser necessariamente fatores naturais, fatores climáticos, fatores de relevo, mas sim fatores econômicos. Lugares onde temos uma maior disponibilidade de mão de obra, de enriquecimento, de trabalho, de produção econômica, acabaram se transformando em áreas de atração de pessoas e, consequentemente, áreas de ocupação maior da população, aquela densidade demográfica mais elevada. E aí a gente vai entender áreas como a Europa, que acabaram tendo uma maior concentração devido às áreas industriais que acabaram surgindo. A Inglaterra, por exemplo, na cidade de Londres, foi a primeira cidade do mundo a alcançar os 5 milhões de pessoas. Só que logo disso, obviamente, foi ultrapassada por diversas outras cidades, principalmente nos Estados Unidos, onde teve a segunda Revolução Industrial e que a região do Nordeste dos Estados Unidos, principalmente a região dos Grandes Lagos, acabaram concentrando uma grande população devido ao alto número de indústrias que acabaram surgindo nessas áreas. Também com políticas de natalidade, acabaram se desenvolvendo populações devido a essa proximidade urbana. Por exemplo, na Índia, onde nós temos uma tranquilidade quanto a essas questões de políticas de natalidade e também devido às condições de vida da população, essa condição urbana fez com que a população tivesse uma taxa de natalidade muito alta e, consequentemente, também uma taxa de fecundidade alta. Assim, a população da Índia é a que mais cresce atualmente. E não existe, na verdade, um controle populacional. Diferente da China, que desde a década de 70 ela vem criando políticas antinatalistas na medida de conter o avanço da sua população. Não é à toa que estima-se que em 10 ou 15 anos, muito provavelmente a Índia já ultrapasse a China em número de população. Agora, percebemos que todo esse desenvolvimento, esse crescimento da população na modernidade, ele acabou acontecendo principalmente por fatores econômicos. Vamos perceber também lugares como o próprio Paquistão, que se desenvolve industrialmente na atualidade. Vamos ter o México, que vem com o crescimento da sua região central, a cidade do México, e também na área de fronteira com os Estados Unidos, a região das chamadas indústrias maquiladoras, também vem desenvolvendo um aumento populacional interessante. O Brasil, o maior país em população da América Latina, também tem crescido a sua população, principalmente nos grandes centros, região de São Paulo, Rio de Janeiro, mas também tem visto um aumento populacional nas áreas da região Nordeste. Não tão grande na atualidade, no início dos anos 2000 para frente, mas principalmente entre a década de 1970 e 1990. Assim, nós conseguimos perceber esses crescimentos populacionais vinculados às questões econômicas. Assim como a Indonésia, que acaba na região do Sudeste Asiático, se transformando hoje no principal ponto de atração dos chamados tigres asiáticos, e também a Nigéria, que vem desenvolvendo uma economia baseada num processo de industrialização. Assim, percebemos que esses fatores atrativos econômicos na atualidade são os principais polos de concentração demográfica no mundo. Então nós temos justamente essa distribuição da população pautada antigamente nas questões naturais, nos fatores naturais, e hoje temos esses fatores econômicos como os principais pontos de concentração populacional. Eu vou sair de cena, vocês vão dar aquele print, vão tirar aquela foto e vão continuar mandando bem nos estudos, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!